aqui no estúdio já posicionado, Coronel Menezes, ex-comandante lá da SUFRAMA, e também hoje ele tem aí pretensão política, a gente vai saber mais detalhes a partir de agora. Comandante, obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes aqui do nosso Manhã de Notícia. Muito obrigado pelo convite que você me fez há 2 dias atrás de estar aqui. Nós estamos à sua disposição. Parabenizar aqui, agradecer também o convite aqui da Rede Tiradentes. E você que comanda o show. Vamos lá, falar sobre, primeiramente, ontem o senhor esteve com o presidente Bolsonaro, é isso? Sim. Nos bastidores teria havido essa discussão que o senhor, primeiramente, tinha tido uma primeira desavença ainda por conta da última eleição, mas se reaproximou e conversou, inclusive, sobre futuro político. É isso mesmo? Perfeito. O que acontece, Fábio, deixando muito claro para você que é ouvinte, eu tenho uma relação pessoal com o presidente há mais de 40 anos, dita exatamente por ele. É pessoal, é familiar, né? Essa relação não se quebra. Paralelamente a isso, tem uma relação política, né? Que às vezes as pessoas se conflitam com relação a isso. Na eleição passada, depois do Senado, houve um fato que eu fui expulso do partido, do PL, que é o partido do presidente, né, dentro de um contexto estadual, local. Então eu tive que ir para um outro partido. Eu conversei na oportunidade com ele e falei, olha, eu recebi um convite do PP e eu fui para o PP. E lá eu fiquei no PP. Mas a gente sempre conversou, normalmente, né? E agora, nessa eleição, a gente está construindo uma candidatura que está aberta. Eu coloco para todo mundo que a única... eu quero ir para o Congresso, é uma prioridade minha, mas pode ser que vá para um outro local. Mas a realidade é o Congresso, porque eu tenho a deputada Débora Estadual, que vai concorrer para a Assembleia Legislativa. Ela já decidiu que vem para a reeleição, né? E dentro desse contexto, esse é o momento de conversas. Nós estamos conversando dentro agora é o UP, que é a União Brasil com o Progressista, que fizeram uma federação. Eu tenho uma pessoa que é o Fred Mello, que está comigo, que todo mundo conhece, né? Que trata dessa parte política, ele tem conversado com outros partidos. E há um mês atrás a gente abriu um diálogo com o Partido Republicanos. O presidente Marcos Pereira me ligou e aí resumo de tudo. Na semana passada nós definimos uma viagem a Brasília para falar com o Marcos Pereira. E aproveitando essa viagem, desde há uns 2 meses eu tenho falado com o presidente Bolsonaro, esclarecendo muito bem sobre uma conversa. Ele abriu essa conversa na viagem que ele fez para o Rio Grande do Norte com o senador Rogério Marinho. Lamentavelmente houve aquele contratempo dele ter que voltar para Brasília, e aí passou esses 2 meses, e agora eu liguei para ele na semana passada e falei, olha, eu vou passar quarta-feira o dia todo. Ele falou, eu te recebo. Então ontem nós conversamos por volta das 10 horas da manhã. Agora, o que ficou definido nessa conversa? Há a possibilidade do senhor seguir no PL, logo após o senhor publicar o vídeo, né, da conversa Sim. com o ex-presidente Bolsonaro, algumas dissidências do próprio PL publicaram um outro vídeo dizendo aquilo que o senhor tinha dito, falando que o presidente não aceitaria o senhor no PL, quem definiria isso seria o Alfredo Nascimento. E aí como é que fica essa questão do diálogo, senhor? Como é que fica isso? Bem, sendo bem objetivo, né? Tem um pessoal mais radical, né, que a gente conhece muito bem, que faz sempre um trabalho de tentar desqualificar essa nossa relação, tanto pessoal quanto política, e eles mesclam isso com a população, para a população, perdão, dizendo que como eu saí do PL, eu não tenho uma relação pessoal com o presidente ficou chateado comigo. Eu quero totalmente dizer que isso não é verdade, é só perguntar do presidente. Nós sempre conversamos. E outra coisa, o presidente me recebe porque aí vamos para um lado político, tá? Então, às vezes a pessoa fala, não, o presidente Bolsonaro está chateado. Se estivesse chateado, exemplo, ele não teria me recebido. Você está me entendendo? Porque todo mundo conhece muito bem o presidente, ele é tiro e queda, ele é igual a mim. Agora, comandante, isso aconteceu logo após o senhor ter dito, em tom até pelo próprio senador Omar Aziz, como um elogio da vida pública dele, por isso ele estaria mais preparado hoje. Foi dentro de um contexto, mas acabou sendo como um elogio. O ex-presidente Bolsonaro não teria recebido isso como mais uma situação inadequada? Como é que ficou isso? Olha bem, Fábio, deixando bem claro para você, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
essa conversa que eu tive ontem com o presidente, ela está sendo construída há mais tempo. Há mais tempo. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Como e a sua relação com o senador Omar? Não, olha bem, a minha relação com o senador Omar, ela não tem relação, não tem aliança, não tem absolutamente nada. Isso daí foi o seguinte, eu estava numa entrevista, eu já falei isso e vou repetir novamente, me perguntaram, entre os três possíveis candidatos atual, se a eleição fosse hoje, estava com lá o jornalista Miguel Mourão, dentre os três candidatos, quem levaria? Ele falou assim, não é quem ganharia, quem levaria? Eu falei, olha, da minha experiência, com as pesquisas que tem aí, o Omar levaria. E foi exatamente isso que eu falei. E posteriormente eu argumentei o porquê. Falei que ele está no melhor momento dele, porque está na metade do mandato dele para o Senado, que é quando todos os políticos fazem exatamente isso. Né? Por exemplo, o cara que é federal, ele concorre à prefeitura quando ele está na metade do mandato dele, que é exatamente quando tem a eleição da prefeitura. Então, eu falei isso, e falei da experiência política dele e disse bem claro o seguinte, que politicamente, está lá o vídeo, o resto é o que o pessoal deturpa. Ele é o mais preparado pela carreira política, porque eu o enfrentei como adversário. Então, entre nós não tem nenhuma uma aliança, não tem nenhum acordo. Posteriormente a isso, eu estava dando uma entrevista ao vivo lá na Onda Digital, ele passou, me viu, ele simplesmente aqui, como é vidro, ele entrou, eu o cumprimentei urbanamente, como tem que ser entre as pessoas. Então eu não entendo, às vezes, tem um segmento que acha que você, por ser adversário, né? Ele já disse isso, o Menezes tem uma causa, tem um lado, eu tenho outra, e ele disse publicamente, só um ano atrás, e é isso que nós temos. Agora, eu não posso pegar, como ele é meu adversário político, ele me encontra aqui no estúdio, eu virar a cara, porque isso daí é tudo que o povo, a sociedade, quer e abomina. Então a gente tem urbanidade, foi isso que aconteceu. Pretensões políticas, 2026, a eleição chegando, o senhor vai estar conversando com todo mundo, pelo que a gente entende, os outros partidos, outros que também têm intenção de se candidatar, também estão conversando com todo mundo, mas a sua pretensão política é deputado federal? Olha, a gente quer ir para o Congresso. Deputado federal é uma boa pedida, tem pesquisas muito positivas nesse sentido. E, por exemplo, ontem, quando eu conversei com o presidente, a gente abordou exatamente esse tema. O nosso tema ontem, deixar bem claro para você que está nos assistindo e também para você, Fábio, que é a união da direita dentro do que o presidente Bolsonaro tem para o estado do Amazonas, né, das candidaturas, um alinhamento político para que todos nós possamos estar juntos. A minha conversa com o presidente, tem muita gente que fica ali no pequeno, é estratégica, visando a união da direita. Foi exatamente isso. E aí, dentro desse quadro, né, o presidente deixou muito claro, assim, o que eu posso falar da nossa conversa, que tem outros desdobramentos, é assim, ó, ele falou, ó, nós já temos um candidato ao Senado, e eu falei assim, com muita viabilidade, né? Nós temos também um candidato ao governo, ele falou, já está definido, eu falei, eu também estou sabendo, normal, ou seja, estou comentando com você e com você que está me escutando, né? É exatamente isso. Aí tem as dificuldades da candidata ao governo, não foi crítica, a gente comentou as dificuldades, né? A pouca experiência política, o pouco conhecimento, a capilaridade, a curva do conhecimento. Candidata do PL aqui. A candidata do PL. Nós conversamos sobre isso, conversa política. Aí o pessoal vai dizer que eu estou criticando. Não, é conversa política. E ele falou, olha, temos... Menezes, tu vem para aqui. Eu falei, olha, dentro desse contexto todo e tal, tem a candidatura a deputado federal, mostrei a ele a viabilidade, a nossa pesquisa. Ele falou, beleza, vamos trabalhar disso daí, vou pensar aqui e tal, para lá. Foi basicamente isso. União da direita, né, dentro desse momento político que a gente vive, no âmbito internacional e nacional, para que a gente possa contribuir melhor com o presidente e nos colocamos à disposição dele. Depois do presidente, eu saí para um almoço político também, né, com outras lideranças, e depois, posteriormente, após esse almoço que eu tive, né, inclusive estava o deputado... Estava o Silas, estava o Massami Miki nesse almoço que eu tive, e nós fomos conversar com o presidente do Republicanos, que foi uma conversa espetacular também. A gente vai ter essas definições aí nos próximos dias, quem sabe nas próximas semanas, definição Coronel Menezes, o qual eu agradeço pela participação hoje ao vivo aqui no Manhã de Notícias. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, sucesso para você como sempre, um abraço a todos vocês.